Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, sozinha não me sinto só. Profeta Ageu, capítulo de número 1, versículo 1, diz assim: No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, governador de Judá, e a Josué, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Amém? Permaneça com a Bíblia aberta para a gente fazer aquela leitura expositiva no decorrer do culto desta noite, mas por enquanto estes poucos versículos são suficientes para tratarmos com uma introdução para a mensagem. Meus irmãos, a princípio, é-nos necessário pensarmos que todas as vezes que nós vamos fazer uma interpretação bíblica, nós não podemos ler o texto pensando de forma primária em nós, porque nós estamos a anos de distância do momento que o texto foi escrito, estamos em uma cultura diferente, em um momento diferente. Então não se lê um texto histórico como este já tentando trazer uma aplicação pessoal aos nossos dias. Guarda isso daqui. O princípio da interpretação bíblica é pensar o que este texto significou para a época que foi escrito. Então, antes de eu pensar o que este texto significa para mim, eu preciso aprender o que este texto significou para eles. E essa regra hermenêutica, essa regra de interpretação, não está simplesmente fechado a este livro. O que eu estou dizendo a vocês é:
todos os livros que você ler na Bíblia, antes de você trazer a aplicação pessoal aos dias de hoje, você precisa entender o que significou a eles naquela época, para aquele tempo. Então, a princípio, nós temos aqui um profeta que é considerado um dos profetas que estão naquele quadro, conhecido como profetas menores. Profetas menores, não por conta de sua importância, mas o registro bíblico que temos sobre suas profecias são menores. Por isso, são classificados como profetas menores. O profeta Ageu, outra informação, é que ele é um profeta conhecido como um profeta pós-exílio. Este profeta, ele vem exercer o seu ministério profético depois daqueles 70 anos de cativeiro babilônico. Então a mensagem que este profeta está trazendo é para um povo que retornou para sua terra natal, ou seja, saíra do cativeiro. E este povo que passou 70 anos no cativeiro, quando o rei Dário autorizou que esse povo voltasse para a sua terra, não foram todos que regressaram. Não foram todos que quiseram voltar para a sua terra pátria. O número aproximado de judeus que retornaram foram de aproximadamente 50 mil judeus que quiseram voltar para a sua terra para reconstruir. Diga comigo, reconstruir. Lembramos nós que no livro do profeta Daniel nós temos o registro do cerco de Nabucodonosor, quando estes levaram os primeiros cativos para a Babilônia, o templo destruído, saqueado, Jerusalém praticamente em chamas. Então este povo que está voltando para a sua terra tem uma missão. Qual missão eles têm, irmãos? Reconstruir o que estava destruído. Eu posso estar errado no que eu vou dizer aqui, então não levem ao pé da letra, mas eu penso que é mais difícil você reconstruir algo do que você construir algo do zero. E este meu pensamento, como eu disse, não leve ao pé da letra se eu estiver errado, é diante da reflexão de que é complicado você tirar os escombros, você limpar o terreno, você tirar toda aquela dificuldade, lançar novamente o fundamento, os alicerces. E esse povo que está voltando, esses 50 mil judeus que retornam, eles retornam com essa missão: reconstruir aquilo que estava caído, destruído e acabado. Eu preciso dessa introdução para a gente entender o livro do profeta Ageu, porque nesse capítulo de número 1, olha o que está acontecendo. No segundo ano do rei Dário, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Irmãos, Deus teria condição total, eu quero crer que os irmãos pensam assim também, de abrir os céus
e soar sobre a terra a sua voz. Sim ou não? Só que o texto nos diz que a palavra dele veio por intermédio de um profeta por nome de Ageu. É interessante pensarmos que se Deus tem condições de falar conosco até mesmo nessa noite, abrindo os céus e soando a voz dele neste lugar, é uma honra muito grande sabermos que o nosso Deus, Ele tem prazer de usar a nossa vida como porta-vozes de sua palavra. Eu vou um pouquinho mais além. Deus poderia usar os anjos. E há um texto bíblico que diz que os anjos desejaram ministrar o que nós ministramos. Mas coube a Deus dar a honra para a minha e para a sua vida. Isso aqui é um privilégio muito grande. Porque uma coisa é você falar em nome de uma empresa. Uma coisa é você falar em nome da sua família. Outra coisa é você se posicionar sabendo que por intermédio da sua vida, Deus está trazendo uma mensagem para a humanidade. E este capítulo 1 diz que a palavra veio pelo profeta Ageu. E a mensagem que veio começa sendo endereçada à liderança. Ora, Zorobabel, governador, e Josué, que era o sumo sacerdote. Então a mensagem não é endereçada do povo para cima, mas de cima para o povo. Aleluia, aleluia. Você vai lembrar muito bem que quando João recebe a revelação na ilha de Patmos, em Apocalipse, as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, a mensagem de uma forma primária é ao anjo da igreja, o que entende-se ao mensageiro da igreja, aos bispos locais, aos pastores locais. E aqui o princípio é o mesmo, a mensagem vem de cima para baixo. Que qual é a mensagem que Deus entrega para Ageu? Vamos lá, versículo 2. Assim diz o Senhor. Este povo diz, que povo? O povo dele. Os 50.000 que tinham voltado do cativeiro babilônico. Eles tinham voltado com uma missão, pastora: reconstruir. Só que esse povo começou a obra, mas não terminou a obra. Houve embargo no meio da obra por conta dos samaritanos. Você vê isso no livro de Esdras, que por não fazerem parte da reconstrução, embargaram a obra, e a obra ficou parada por aproximadamente 17 anos. Imagina vocês, que Deus colocou algo a vocês fazerem, e que no meio do percurso houve alguns empecilhos, e por conta desses empecilhos o povo simplesmente entendeu: não é um tempo, porque se fosse um tempo tinha dado tudo certo. A ideia do texto, a ideia histórica que se passa, é que o povo compreendeu que se houve empecilhos, se houve impedimento, é porque não era o tempo da obra. Se houve dificuldades, não era o tempo de fazer o que foram para fazer, o que voltaram para fazer. Porque quando eles voltam do cativeiro babilônico, eles voltam com recursos e com deliberação de dar para cá as madeiras do templo que eles precisassem, as ferramentas que eles precisassem, eles teriam disponíveis por onde eles passassem. Mas eles começam, não dão continuidade, e ainda cria uma filosofia de vida. Cuidado com as filosofias de vida. E a filosofia de vida que eles criam é: não chegou o tempo ainda. E eles criam uma ideia, acreditam na ideia e vivem a
comigo, é tudo uma consequência do que colocamos em nossa mente. Eles colocaram na mente deles que o tempo não havia chegado, que não era o melhor momento, que não era o estágio, a estação correta para eles desenvolverem aquilo que eles foram fazer. E aí, neste versículo 2, a mensagem que vem por intermédio do profeta para este povo este povo diz, Deus conhecia o que eles diziam: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Vem, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: por acaso, olha Deus, por acaso, Deus falando por intermédio do profeta Ageu para aquele povo que estava dizendo: não é tempo, não chegou a hora. Olha o que Deus vai dizer por intermédio do profeta: tudo bem, mas por acaso é tempo de vocês habitardes em casas apaineladas? Uma tradução mais simples aqui seria luxuosas. Pô, é terrível, irmãos. Eu achei esse texto maravilhoso. Mas vamos lá. Enquanto esta casa permanece em ruínas, o povo estava dizendo na sua filosofia de vida: não, deixa o tempo lá. Não é hora ainda, não está no tempo. Aí Deus começou a olhar o povo. E o que Deus está dizendo aqui quer dizer que para a minha casa não é o tempo. Deus tem um senso de humor incrível, irmãos. Às vezes eu leio a Bíblia e dou risada, às vezes eu choro, às vezes eu sinto temor, às vezes eu me avivo. E Deus tem um senso de humor incrível. Deus está olhando assim: ô abençoados, povo meu, quer dizer que para minha casa não tem tempo, não tem investimento e não é hora. Eu dei uma volta na casa de vocês. Eu vou simplificar aqui, não está no texto bíblico, mas só para a gente compreender o que Deus está dizendo para eles aqui. A minha casa está sem janela, a de vocês é aquela dupla. A minha casa está sem porta, a de vocês é automática. Está entendendo mais ou menos o que Deus está dizendo? Deus está olhando para um povo que está dizendo: não, Deus, não é na hora não, deixa isso aí para depois. Ou seja, aquilo que era para Deus podia esperar, mas aquilo que era para eles mesmos tinha que ser para ontem. E Deus observou o que estava acontecendo. E o que Deus vai usar para falar com o povo? O profeta. E o que o profeta tem? Mensagem. Aleluia, glória a Deus. Eu estou bonzinho para continuar. Então, para que haja mudança, não precisa de muita coisa não. Às vezes a gente fica pensando: a gente tem que fazer um negócio aí, vamos agitar um negócio aí, porque o povo precisa, o que o povo precisa é de mensagem. O que o povo precisa é de palavra linda, explicada e aplicada aos corações. Então Deus resolveu dar uma mensagem ao profeta Ageu para entregar para o povo. Nós estamos aqui no versículo 4, a pergunta de Deus. Quer dizer que a casa de vocês está luxuosa, a minha não é o tempo. As coisas de vocês estão perfeitas, mas as minhas coisas podem continuar assim, pela metade, mais ou menos, 0,5. Aí o versículo 5 deste capítulo 1 vai nos dizer assim: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Deus acabou de dizer para o povo dele que eles estavam tendo uma prioridade trocada. Sim ou não? Sim. Agora, Deus vai dizer para este mesmo povo olhar para trás, considerar o passado.
Eu achei isso aqui muito interessante, porque o problema não está no passado, o problema está no presente, que o povo não está fazendo o que deveria estar fazendo, não está agindo como deveria estar agindo, mas Deus diz para eles: considerem, ou seja, vocês podem fazer uma reflexão do que, Senhor? Em antes. Como assim antes? Quando o povo voltasse a pensar no que foi no passado, o que Deus está dizendo é: olha o desleixo do templo de hoje e lembre do primeiro templo, a perfeição que foi, a entrega que foi, o envolvimento. Isso aqui é lindo demais. O envolvimento que o povo teve. Olhem para trás e lembrem das primeiras obras. Sabe o que Deus estava dizendo para o povo? Vocês já foram melhores. E aqui sim, já que nós já entendemos a contextualização, o que a mensagem significou para eles, como eu expliquei para vocês. Primeiro, temos que entender o que a mensagem significou para quem foi escrito, para depois trazer a aplicação pessoal para nossas vidas. E aqui nos choca, porque é como se Deus estivesse dizendo para mim nesta noite: você já se preparou melhor para ministrar. É como se Deus estivesse dizendo para nós nesta noite: vocês já se prepararam melhor para cultuar a mim. É como se Deus estivesse dizendo para nós nesta noite: se vocês pensarem um pouquinho como vocês eram lá atrás, vocês vão perceber que tem algumas prioridades trocadas. Está acontecendo alguma coisa que não acontecia. Estão deixando de fazer o que não deixavam de fazer. Estão deixando de ser o que não deixavam de ser. Então Deus está chamando o povo para uma auto-reflexão. E como precisamos, às vezes, de um stop, de um pit stop, melhor dizendo, pararmos, refletirmos e pensar sobre o quê? Sobre os nossos caminhos. Deus está chamando o povo a, antes de ir, voltar. Aleluia. Tem coisa que a gente estuda, tem coisa que Deus dá na hora. O nosso problema é querer avançar sem primeiro. Às vezes, nosso avanço está no retrocesso. Porque não dá para avançar e avançar de qualquer jeito. Aí Deus está dizendo para o povo: pense, reflitam sobre os vossos caminhos, considerem o vosso passado, considerem, diria eu, as nossas primeiras obras. Como diria lá na carta do Apocalipse: lembre-se de onde caíste e arrependam-se e voltem de novo. Glórias. E aí no versículo de número 8, ele diz: suba ao monte. Perdão, nós pulamos aqui o 6. 6 diz assim: tem semeado muito. Olha a consequência, irmãos. Isso é bíblico e é seríssimo. É bíblico. Eu falo com ousadia e autoridade porque está escrito. Olha a consequência de trocar prioridade. Lembra do ensinamento de Jesus lá em Mateus 6, ou 35, ou 36, se me falha a memória, que ele vai dizer aos discípulos: buscai. Não, dá para ficar melhor, vocês são mais fortes do que isso. Buscai. Segundo, buscai o quê? Primeiro. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus. Princípio. E a sua justiça, e as demais coisas você não, ok? E o que o povo estava fazendo aqui? O povo estava vivendo para si. E Deus, não é o tempo. Está escrito. O povo começou a viver para si mesmo, para suas próprias coisas. Aí Deus está perguntando: irmãos, eu acho isso tão lindo o amor de Deus, porque até na repreensão de Deus eu vejo amor. Porque Deus está dizendo assim: vocês esqueceram de mim? Vocês estão lembrando de tudo menos de mim? Eu vejo Deus buscando relacionamento. Obrigado, Jesus. É lindo isso aqui. Porque nós, seres humanos, difícil como somos, não quer saber de ninguém não. Vai ficar aí, vai ficar em off. A gente já abandona, a gente já. Porque nós somos fracos. Nós, como diria Zygmunt Bauer, nós somos parte da geração líquida.
onde tudo é descartável. Deus não descarta ninguém. Então tem um povo que está colocando outras coisas, Isaías, como prioridade. Aí Deus está usando um profeta para trazer uma mensagem para dizer: volta. Aleluia! Volta. Eu quero ser princípio da vida de vocês de novo. Eu quero ser o respirar na vida de vocês novamente. Nós estamos trazendo o povo novamente para perto. Isso é avivamento. Obrigado, Jesus! Oh, aleluia! E aí ele vai dizer: olha a consequência, isso é muito sério, olha a consequência do versículo 6: tem semeado muito e colhido pouco. Vocês até comem, mas não se fartam. Vocês até bebem, mas não se saciam. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. E aquele que recebe o salário, recebe para colocar no saco furado. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: vocês não entenderam que vocês buscam e nada tem. Nada satisfaz. Não há contentamento. Não existe prosperidade sem Deus. Porque às vezes a gente fala sobre prosperidade e as pessoas pensam que prosperidade é só dinheiro. Glória a Não. Deus, Pai. Prosperidade é paz de espírito, é paz de alma, é deitar a cabeça no travesseiro, dormir em paz, acordar em paz, trabalhar em paz, viver em paz. E o povo tinha trabalho, tinha casa luxuosa, tinha tudo, tinha dinheiro. Aí você diz assim: é como se tivesse tudo e ao mesmo tempo não tivesse nada. Porque tem gente que parece que tem tudo, mas não tem nada. E tem gente que parece que não tem nada, mas você vai conversar com a pessoa, parece que a pessoa tem tudo. Por quê? Porque Deus é tudo em Deus. Há um escritor que vai dizer que o ser humano ele tem um vazio na alma simplesmente do tamanho de Deus. Algo que somente Deus pode preencher. E é isso que Deus está dizendo para o povo. Vocês não estão entendendo que essa consequência do que vocês estão vivendo é simples. Vocês deixaram a mim. Eu não sou mais primícia na vida de vocês. Vocês colocaram outra coisa como prioridades. Versículo 7, acompanhamos a Bíblia, diz assim: assim diz o Senhor: considerai o vosso passado. Segunda vez. Vamos considerar? Eu vou dar um tempo para você pensar se já houve um tempo melhor com Deus, uma entrega melhor para Deus, se já houve aquele tempo onde você orou mais, se já houve aquele tempo onde o coração ardia por almas, pela chamada, pela vocação. Eu vou deixar você pensar, considerar o passado. Vamos considerar o passado juntos. Se já houve aquele tempo de gratidão, onde já entrávamos aqui gratos, dizendo: Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer. E ainda existiu esse tempo. Considerai o passado. E sabe o que dói? É que quando a gente olha para o passado, nos constrange o presente. Vou repetir: o problema de considerarmos o nosso passado é o constrangimento do que nos tornamos no nosso presente. Porque quando eles saem da Babilônia, o edito de Dário, e voltam, eles voltam cheios de furor, vontade, desejo, força. Mas nesse momento, a pergunta que fica é: o que aconteceu no meio do caminho? Lembrou um louvor da Rosa Nascimento que diz: o que aconteceu contigo para ficar assim? E tem horas, pastora, que de fato tem coisas que acontecem que ferem, demonstrando não ser mais Um crente vencedor, aleluias. se deixando ser levado por alguém que Cubra a tua cabeça, fecha os teus olhos essa noite. mentiroso, traiçoeiro e enganador. Suas lágrimas sobre tua face.
chegou a molhar seus gritos de socorro. Mas contudo não te rendas, porque Deus já mandou para esta guerra. Eu acredito. O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. O inimigo não pode roubar, nem destruir o amor que o Senhor Jesus sente por ti. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Sua vida é de Deus, sem que Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Então esquece, tentou te ajudar, mas não deu. Não julgues, porque é Deus tem coisas que só Jesus faz. E aí, irmãos, no meio da nossa caminhada, a gente pensa nos acontecimentos, deixa a obra para depois. Aconteceu isso, alguém podia ajudar e não ajudou, alguém podia fazer e não fez, e a gente vai deixando as coisas de Deus de lado. Mas o Senhor trouxe a mensagem dele para nossas vidas nessa noite, dentro do livro do profeta Ageu, para nos dizer: não chores mais, ainda há coisas para serem construídas, tem coisas no teu ministério, na tua chamada, na tua vida espiritual, na tua compromisso com Deus, que tem que ser reerguido, que tem que ser reconstruído. Considere o passado, considere o que Deus já fez, considere de onde Deus te tirou, do cativeiro que Deus te tirou, e volte a reconstruir. Aleluia! Deus de poder e glória, aleluia. Essa é a mensagem do profeta Ageu. Versículo de número 8: suba ao monte, tragam madeira e edifiquem a casa, dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Ei, subir o monte e trazer madeira. Hoje nós contrataríamos, dependendo do tamanho da obra e da condição, uma empreiteira para fazer isso. Ok, fácil. Agora, para a época, isso aqui é ação com dificuldades. Agora eu vou te precisar um pouquinho, mas eu preciso reconstruir. Samara, não tem caminho fácil. Eu vou repetir isso daqui, eu sei que não é bom ouvir, mas eu preciso dizer: reconstruir, Vanessa, não é fácil, mas é preciso. E agora o céu está falando ao meu coração aqui. Até quando a gente vai deixar os muros caídos? Até quando a gente vai deixar a casa abandonada? Até quando a gente vai deixar a oração no chão? Sem força, sem fé, sem vigor. O céu está nos dizendo: é tempo de reconstruir. Suba o monte, pegue madeira e reconstrua aquilo que está caído. Versículo de número 9 diz: esperastes o muito, olha a expectativa, a esperança era de muita coisa, e esse veio pouco. E esse pouco, quando vocês levaram para casa, eu com assopro o dissipei. Deus, o próprio Deus, estava contra eles. Aqui não é o diabo não, tá? Aqui não é lá o diabo, não tem nada com o diabo aqui. O próprio Deus está falando: eu não estava deixando as coisas acontecerem. Isso é terrível. Deus, Ele mesmo disse pela boca do profeta Ageu: quando vocês traziam, eu com o meu sopro dissipava. Por quê? Deus deixou de ser prioridade. E aí você pensa: mas não é um mal que Deus está fazendo aqui? Trazer o povo para perto dele novamente é o maior bem que o povo podia receber. Só que às vezes, para Deus nos trazer para perto, é por intermédio da dor, da dificuldade.
dificuldade. Aleluia, nas vicissitudes da vida. Já dizem por aí que crente é igual pandeiro, só faz festa quando está apanhando. Eu estou começando a acreditar que é verdade. Mas vamos lá, versículo de número 10. Por isso os céus retêm o orvalho e a terra os frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Ageu está pregando, Ageu está dizendo o que Deus mandou dizer, Ageu está transmitindo uma mensagem. Aí o versículo 12 diz: então Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz de Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante de Deus. Glória! Aleluia! Só que é lindo demais, sabe? Porque primeiro, ouviu, mas não somente ouviu. Ouviu e obedeceu. Ora, primeiro o profeta escuta e prega a mensagem que Deus deu. O povo escuta a mensagem que o profeta pregou, e a mensagem que o profeta pregou gera consequência. Porque a mensagem que não muda nada não vale nada. Eita, vou repetir isso daqui para você gravar. Mensagem que não muda nada não vale nada. Oh, aleluia! O evangelho que não nos confronta não nos muda. O evangelho que não nos confronta não nos tira da zona de conforto. É por isso que tem muita gente confortável dentro da igreja, sem fazer nada, sem ser nada, sem buscar a Deus, sem colocar Deus como prioridade. Por quê? Porque falta profeta que leva a mensagem, que leva a palavra, que coloca com a verdade. Mas Deus está te preparando para ser, aleluia, portador dos oráculos divinos sobre a face dessa terra. Aleluia! E o povo teme diante de Deus. Diga assim: a mensagem muda. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor. Irmãos, ele já tinha pregado, já tinha exortado o povo. E aí, até quando vocês vão ficar arrumando a casa de vocês enquanto a casa de Deus está bagunçada? Aí o povo está com temor de Deus, está reverenciando a Deus. Só que o povo está: e agora? O que Deus está ainda pensando de nós? Aí Deus manda uma mensagem para o povo, que é o versículo de número 13. Assim diz o Senhor: eu sou convosco. Aleluia! Eu esperava mais, Obrigado, Jesus. porque o povo apanhou a mensagem inteira. O povo está temendo, não sabe o que será dali em diante. Já ouviu, já obedeceu, temeu. Mas e agora? Como está o nosso relacionamento com Deus? Deus está dizendo para eles assim: eu vou entregar só uma mensagem: a minha presença está convosco. Qual é a garantia que o povo tem? A presença. Qual é a garantia, a certeza que o povo tem para dar início à reconstrução? A presença. Deus está dizendo para eles: eu darei ouro. Deus está dizendo: eu estou dando a minha presença. Deus está dizendo para eles: eu darei prata. Deus está dizendo para eles: eu darei a minha presença. Deus não está dizendo para eles: eu vou fazer. Não, Deus está dizendo: vocês vão fazer, mas vão fazer a minha presença. A gente precisa, pregador, para reconstruir, para reconstruir. Deus está dizendo: não vai precisar de muita coisa, apenas disposição e a minha presença. Presença. Versículo 14, senão a gente prega. Vamos lá. E o Senhor, olha que lindo. E o Senhor despertou. A palavra suscitou, suscitar, ali é despertar. Despertou o espírito de Zorobabel, governador de Judá, e o espírito de Josué, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor, o seu Deus.
Diga assim comigo: a obra voltou. A obra voltou. Porque Deus entregou a palavra. Vamos colocar de pé nessa noite? E tem gente que não gosta. Não gosta. Tem gente que não gosta. E tem gente que não quer a palavra, quer tudo. Shows pirotécnicos, quer. Mas é a palavra que nos põe de pé. Obrigado, Jesus. É a palavra que nos desperta. É a palavra que nos alimenta. É a palavra que nos direciona. É a palavra que nos levanta. É a palavra que nos sustenta. É a palavra que nos alimenta. É a palavra que ilumina meus passos e os teus passos. É a palavra que guia os nossos caminhos. É a palavra. O Espírito de Deus chegou na vida daquele povo, despertando a vida deles por consequência da mensagem, por consequência da palavra. Não existe avivamento sem palavra. Pode ter movimento, avivamento não. Avivamento só vem pelo poder da palavra. Foi pela palavra que o mundo e o universo foi criado. Foi pelo poder da palavra que Jeremias disse: todas as vezes que eu tentei deixar, a tua palavra foi como fogo que ardeu nos meus ossos. É pelo poder da palavra que a igreja cresce. É pelo poder da palavra que a igreja anda. É pelo poder da palavra que a igreja vive. É pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. Oh, aleluia! Deus não precisa de animadores de auditório. Deus precisa de pregadores. A palavra. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos.